A Alemanha, protagonista de inúmeros grandes eventos da história da humanidade, hoje frequenta o local de destaque econômico. Afinal, frequenta o 6º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano e o 4º país mais rico do planeta. Porém, seu passado nem sempre foi assim, sendo marcado por períodos de alta inflação e descontrole financeiro. Quais lições a Alemanha pode nos ensinar sobre a economia de um país? Olá, seja muito bem-vindo ao canal. O panorama de hoje é como a economia alemã se recuperou da maior crise inflacionária da sua história. O ano é 1895. A Alemanha inicia um ciclo de desenvolvimento forte, mostrada pelos números. O número de trabalhadores envolvidos com a indústria duplicou de 500 mil para 1 milhão. A população passa a sentir um movimento migratório forte para as cidades de Berlim e Ruhr, configurando o êxodo rural. Cidades que passaram a ficar sob a mira da Grã-Bretanha, que viu seu rendimento industrial ficar cada vez mais para trás dos imbatíveis números alemães. Em 1913, a indústria passava a significar 60% do PIB alemão. O número de trabalhadores aumentou significativamente e, consequentemente, as filiações sindicais. 3,7 milhões de trabalhadores eram filiados a sindicatos, e deste número, 2,5 eram filiados a sindicatos socialistas. Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, criou leis de bem-estar social que abrigava cerca de 13,2 milhões de trabalhadores em 1911. Além disso, durante esse período, os trabalhadores tiveram uma redução nominal de horas de trabalho obrigatórias por ano. Mesmo assim, muitos dos trabalhadores se queixavam de más condições de trabalho, o que desencadeou em mais adesões ao então Partido Socialista Revolucionário. O crescimento industrial alemão não ocorreu de forma balanceada, isso porque o setor pré-industrial, ou seja, as indústrias de base para maquinário, eram ainda atrasadas. Além disso, os outros setores que não eram industriais foram completamente deixados de lado pelo governo alemão, como o de produtos artesanais, agricultura e etc. De modo geral, podemos observar Otto von Bismarck muito semelhante ao Getúlio Vargas, um ditador que foi responsável por uma arbitrária crescente industrialização do país, com mãos de ferro, além de provavelmente ter sido o grande exemplo de welfare state, o estado de bem-estar social. Porém, mesmo sendo um ditador, Otto não buscava grandes conflitos quando o assunto era política externa. Em 1895, o brilhante jovem sociólogo Max Weber deu uma palestra inaugural em Freiburg, ou Friburgo, na qual apontou que, enquanto a Alemanha estava estabelecendo um Estado-nação tardiamente, as outras potências criavam impérios mundiais na África e na Ásia. É importante lembrar que a Alemanha chegou tarde na África, enquanto outros países alemães, como a Inglaterra, a Bélgica e Portugal, já exerciam domínio sobre aquele território. Weber advertiu seu público de que a Alemanha deveria seguir o exemplo ou acabaria por se tornar uma Suíça. Os contemporâneos de Weber pouco precisavam ser convencidos. De 1897 a 1912, William II, com seu conselheiro naval Alfred von Tirpitz, procurou fazer da Alemanha uma potência global. A Alemanha já tinha o exército mais poderoso do mundo quando se preparou para se tornar uma grande potência naval. Os britânicos acharam isso ameaçador e negociaram uma aliança com o Japão em 1902 e outra com a França em 1904. Em 1907, a Grã-Bretanha resolveu suas diferenças com a Rússia e a Tríplice Entente foi estabelecida. A Alemanha agora se encontrava cercada por 3 grandes potências aliadas contra ela. Durante a guerra, a confiança dos alemães estava em alta, era o verdadeiro sentimento de união que os iludia desde a fundação do Império. As diferenças de classe, religião e política pareciam desaparecer à medida que os alemães se aglomeravam no centro das cidades para mostrar o seu apoio entusiástico ao governo iminente. De forma esmagadora, os partidos, incluindo os social-democratas, votaram a favor do início da Primeira Guerra Mundial. Ao fim da guerra, custando a derrota alemã, é fundada a República de Weimar, em 1918. A ideia era reerguer a Alemanha após a guerra, porém, no ano seguinte, viria a penalização pelos países vencedores. O Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um evento organizado pelos países que participaram da guerra, que tinha como objetivo acordos econômicos e punições aos países que foram derrotados. As sanções custaram um alto endividamento do Estado alemão. O ressentimento da guerra e da aceitação das sanções do tratado viria a significar uma alta revolta contra a República de Weimar. Muitos alemães ficaram extremamente insatisfeitos com a postura do país. Além disso,
o ódio antissemita aumentou. Muitas pessoas passaram a acreditar num sentimento patriótico e nacionalista ariano alemão e passaram a culpar os judeus que viviam na Europa a derrota da guerra. A República de Weimar saiu altamente endividada da guerra. As punições e sanções econômicas foram fortíssimas e a Alemanha simplesmente não conseguiria pagar tais valores. Dessa forma, o país atrasava os pagamentos e os aliados, insatisfeitos, pressionavam ainda mais. Um exemplo dessa pressão foi a ocupação militar franco-belga na região industrial da cidade de Ruhr. O que acontecia é que os exércitos obrigavam as fábricas a repassar todo o lucro fabril, um modo forçado de reparar os danos da guerra. Todo o dinheiro que entrava na fábrica era confiscado pelos exércitos que ali estavam. Weimar, para não se submeter a essa situação, ordenou naquela altura que se fechassem todas as fábricas da cidade. A pressão a qual nascia a República de Weimar era altíssima. O Tratado de Versalhes, chamado popularmente de Diktat pelo povo alemão, galvanizou o sentimento de ódio popular que culpavam os fundadores da República de verdadeiros traidores da pátria, responsáveis pela derrota da Alemanha nos estágios finais da guerra. Lembra que eu falei de um certo ódio semita por parte dos alemães? Nessa época surgiu uma obra muito famosa, chamada Os Protocolos dos Sábios de Sião, um texto fraudulento criado na Rússia, que supostamente continha o plano dos judeus de dominarem o mundo através da destruição do Ocidente. Esse texto ficou bastante popular na Alemanha na época e promoveu ainda mais o ódio dos alemães pela comunidade judaica. Anos depois, o jornalista Philip Graves publicou no The Times artigos que comprovam que esse livro nada mais era do que um plágio da obra O Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, do autor Maurice Joly. As passagens foram modificadas para fazerem sentido de uma conspiração judaica mundial. As fábricas fechadas em Ruhr, graças à ocupação franco-belga, deixou milhares de desempregados, e o governo tentava fornecer subsídios aos trabalhadores para que a classe operária não ficasse insatisfeita. A República de Weimar já estava com uma alta insatisfação popular e tentava, a todo custo, não perder ainda mais a sua popularidade. O governo conseguia pagar os desempregados, mas inflava sua moeda cada vez mais. Em meados de 1923, o marco alemão estava perdendo valor a cada minuto. Um pão que custava 20.000 marcos pela manhã chegava a custar 5 milhões de marcos ao anoitecer. Os preços dos restaurantes subiam enquanto os clientes comiam, e os trabalhadores eram pagos 2 vezes ao dia. Quando o colapso estava no seu auge, em 15 de novembro de 1923, eram necessários 4,2 trilhões de marcos alemães para comprar um único dólar americano. Se você morasse lá na época, poderia juntar o dinheiro da sua vida inteira que não dava para pagar uma passagem de metrô, e esse caos econômico se transformou em revolta popular. Politicamente, a hiperinflação alimentou o radicalismo, tanto à esquerda quanto à direita. Os comunistas, gravemente prejudicados por seu fracasso em janeiro de 1919, viram novas possibilidades de uma revolução bem-sucedida nesse cenário. Em compensação, em Munique, o líder do pequeno Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Adolf Hitler, usou a turbulência a seu favor, para tentar um golpe em novembro de 1923, o Bierhauptputsch, que buscou usar a região da Baviera como uma base para a marcha nacionalista em Berlim. Porém, dessa vez, nem a esquerda nem a direita conseguiram alcançar seus objetivos. Isso aconteceu devido a um pequeno erro de timing. Enquanto os partidos se organizavam para derrubar o governo, a República de Weimar avançava com uma reforma monetária que reestabilizaria o marco e retirava a ordem de desocupação da região de Ruhr, em troca de acordos de pagamento da dívida com os aliados. Weimar tentava se reerguer nos anos 20 não só politicamente, mas também culturalmente. Nesse momento, florescia a Revolução Modernista, movimento artístico e intelectual que tem como característica principal a rejeição dos valores tradicionais de arte, literatura, arquitetura e etc. Isso caiu como uma luva para os alemães, já que eles estavam necessitados de novos significados e valores graças à derrota na Primeira Guerra. O mundo foi destruído e devemos buscar uma solução radical, disse Walter Gropius, fundador da escola de design alemã Bauhaus em Weimar. Os artistas da Bauhaus acreditavam estar criando um novo mundo. Hoje em dia, muito da arquitetura, design de mobiliário e design gráfico tem valores derivados deste movimento. Enquanto o modernismo acontecia, Weimar se recuperava financeiramente. O plano foi iniciado em 1923, mas em 1924 viria a ocorrer o verdadeiro impulso econômico.
Os aliados fizeram um acordo e retiraram suas tropas de Ruhr, e o acordo de pagamento agora era mais realista para os cofres alemães. Charles Dawes, economista que viria a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos anos depois, chefiou um programa de reparações de guerra que concedeu à República de Weimar grandes empréstimos que ajudariam o país a se reerguer. Foram ao todo 800 milhões de marcos, que foram capazes de reconstruir a indústria alemã ao ponto de alcançar o pico de produção anterior à guerra. Para o apoio popular, a nova Weimar aprovou uma lei de seguro-desemprego obrigatório, e Paul von Hindenburg, mesmo sendo marechal do antigo Império Alemão, assumiu a presidência do país após o falecimento de Friedrich Ebert. Mesmo assim, Hindenburg se comprometeu a manter e apoiar os valores constitucionais e a República. Além dele, vamos falar de outra figura importante, Gustav Stresemann, ministro das Relações Exteriores. Ele defendia a ideia de que o país conseguiria deixar as dívidas do Tratado de Versalhes se tentasse enfrentá-las, ao invés de resistir, como foi feito nas fábricas de Ruhr. Quando Gustav assume o cargo, é dado o início da chamada da Era da Realização. Em 1925, o país assinava o Pacto de Locarno, um acordo de delimitação de fronteiras com a Bélgica e a França. Em 1926, a Alemanha volta a integrar a Liga das Nações, e em 1928 assina o Pacto Keller-Bryan, que propunha acabar com a guerra agressiva. Neste mesmo ano, houveram eleições na República de Weimar, e o resultado refletiu bastante a recuperação econômica. O bloco comunista teve 10,6% dos votos, e o partido nazista apenas 2,6%. Como Weimar estava novamente integrado nos comitês internacionais, Owe Young, executivo norte-americano, propôs que as dívidas alemãs fossem reduzidas em 37 bilhões de marcos de ouro. O número parece altíssimo, mas significava menos de um terço da dívida em 1921. Mesmo assim, a proposta representava um alívio, já que, além disso, eles poderiam pagar todo o valor até 1988. O governo foi muito favorável à proposta vantajosa por parte dos aliados. No entanto, os partidos de oposição de direita viram o plano como nada menos do que uma nova humilhação da Alemanha. O Partido Popular Nacional Alemão, o DNVP, através do seu líder Alfred Hugenberg, organizou um movimento de iniciativa popular para tentar forçar o governo a rejeitar o acordo de pagamento proposto por Young. O partido acreditava que o acordo proposto pelos aliados representava um desrespeito para com a nação alemã, como se todas as outras olhassem para Weimar com dó, por assim dizer. Hugenberg contratou o líder do pequeno partido nazista Adolf Hitler para conduzir a campanha anti-Plano Young. Hitler propunha negar o acordo, rejeitar o pagamento da dívida restante do Tratado de Versalhes e considerar todos os responsáveis pela assinatura do acordo como traidores da pátria. Em resposta à campanha de Hitler, houve um plebiscito para essa proposta, mas os populares não apoiaram muito. Mesmo assim, o desgaste desse movimento acabou por ser um dos responsáveis, talvez, por agravar o quadro da doença que matou Gustav Stresemann, um dos responsáveis pela recuperação econômica do governo. Além disso, mesmo sem sucesso, Adolf Hitler ficou bastante conhecido nessa época, visto que a campanha a qual ele organizou foi capaz de o colocar nas capas dos jornais regularmente. O que viria a seguir, bem, você já sabe. Infelizmente, a República de Weimar não durou muito. A estabilidade política foi um terreno muito difícil, o qual a República teve que aprender a lidar conforme o tempo. No primeiro momento, devido às más decisões econômicas, o governo acabou por entrar em uma das maiores inflações da história da humanidade. Seu interesse em resistir às dívidas impostas pelos países, pelo que indica a história, mais atrapalhou do que ajudou. A inflação alemã é mais um ensinamento de que não se pode fugir de dívidas e problemas sociais apenas imprimindo dinheiro e criando subsídios de maneira irresponsável. A opinião pública também é um fator muito importante durante uma fase de crise. O renascimento de Weimar teve força justamente por contar com uma renovada produção intelectual que a acompanhava. A Bauhaus foi pioneira de uma escola artística que serviria de inspiração para muitos outros movimentos que aconteceriam depois, na Alemanha e no resto do mundo. Citando a postura de Gustav Stresemann, Weimar tinha um futuro promissor depois da Renascença, com estabilidade econômica e enfrentamento das dívidas com responsabilidade fiscal e jurídica. Suas relações exteriores, amigáveis com o restante do mundo, permitiu que muitas das dívidas fossem reduzidas, permitindo a reconstrução do país. Weimar só não permaneceu por questão de orgulho,
Talvez, se aceitassem os acordos de pagamento sem revoltas, a humanidade nunca teria passado pelo regime nazista. Gostou do vídeo? Então nos apoie da maneira mais simples, clicando no botão de se inscrever. É muito importante para a gente contar com a sua inscrição, de verdade. E que tal conhecer um pouco mais sobre a história de Botsuana? É um país africano que em breve pode ter um PIB per capita maior que o brasileiro, acredita? Clica lá e nos vemos em segundos. Um abraço e até o próximo vídeo.